as que estão aí buscando a sua legalização. Bom, vamos ver o Otávio Pierante, que é diretor do Departamento de Acompanhamento e Avaliação do Serviço de Comunicação Eletrônica do Ministério das Comunicações. Otávio, é evidente, você tem uma faixa de frequência que tem que ter formas aí de regulação e de disciplinamento. Mas como você vê? Primeiro eu queria que você definisse aqui para o nosso telespectador a diferença entre uma rádio convencional e uma rádio comunitária. E depois, por que existe essa burocracia que foi apontada na regularização das rádios comunitárias? Bom, boa noite, Nassif, boa noite, Gerry, boa noite, doutor Armando, e aos telespectadores da Rede Nacional de Televisões Públicas. Nassif, uma rádio comunitária, como definido em lei, é uma emissora de baixa potência, de 25 watts de potência, restrita à cobertura de uma determinada comunidade. Esse é o conceito central, e ela tem uma antena de até 30 metros de altura. Esse é o conceito central dela. E a programação toda que ela veicula, ou que ela deve veicular, é uma programação focada na comunidade, nos interesses da comunidade, no debate das questões relativas àquela comunidade. Logo no início da gestão de 2011, Nassif, eu lembro de ter discutido esse ponto exatamente com o Gerry e com os demais membros da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Muito se falava que uma emissora entrava em funcionamento de forma clandestina porque não havia uma celeridade na tramitação dos processos. E o que eu me propus naquele momento, naquela área, foi, olha, temos que sim trazer celeridade a esse processo, agora as emissoras não podem entrar no ar de forma clandestina. Só te dando alguns números, Nassif. A gente, logo quando começou a gestão, eram mais ou menos 1.900 processos de outorga em tramitação no Ministério das Comunicações, especificamente de radiodifusão comunitária. A esses se somaram outros 700, 800, frutos de outros avisos de habilitação. Hoje estão tramitando no Ministério das Comunicações em torno de 1.000 processos de outorga de radiodifusão comunitária. Isso significa que, num tempo de 2 anos, o Ministério conseguiu concluir aí por volta de 1.900 processos de outorga de radiodifusão comunitária. É um número extremamente elevado, e conseguimos chegar a esse número elevado por meio de revisões dos nossos procedimentos de gestão. Abraço acompanhou esse trabalho, o próprio Gerry conhece bem esses números, então acho que a gente está conseguindo avançar. Era um estoque considerável, existia naquele momento, ou poderia ter havido no ano. Em 2011, no fim de 2011, divulgamos um outro calendário para os anos de 2012 e 2013. Ao todo, nesses 3 anos, o Ministério das Comunicações vai contemplar 1.800 municípios, ou seja, 1/3 do país, com a possibilidade de novas outorgas. E que municípios são esses? São todos aqueles municípios onde não há uma emissora com outorga de radiodifusão comunitária ou onde havia uma demanda reprimida, onde o Ministério das Comunicações não tinha lançado um novo aviso depois da manifestação de uma demanda por parte de uma entidade. Então, acho que a gente está avançando sim. Aliás, eu não tenho dúvidas que a gente está avançando no sentido de viabilizar mais emissoras comunitárias que são fundamentais para o desenvolvimento das comunidades brasileiras. Otávio, pelo que você disse, havia um estoque acumulado aí de outorgas sendo analisadas. Desovado esse estoque, o que você imagina que seja o tempo médio para aprovação de uma rádio comunitária? Olha, o que eu sempre falo, Nassif, a gente não pode estar... Exatamente essa expressão, na verdade, é o tempo médio, Existem vários processos que acabam tendo disputas judiciais, existem processos onde há uma denúncia, um concorrente denuncia o outro, e isso gera uma morosidade maior. Mas o que eu sempre falo no futuro, concluído esse estoque, o cenário ideal é tentar concluir os processos de outorga, pelo menos aqueles mais simples, em até 1 ano. 1 ano a partir do momento em que eles dão entrada no Ministério das Comunicações. A gente já tem conseguido isso. Desde o início da gestão, o Ministério das Comunicações tem contado com as suas delegacias regionais, que não tinham um estoque acumulado, e essas delegacias estão conseguindo dar uma vazão considerável e rápida aos novos processos de outorga. Então, acredito que esse prazo de 1 ano, que é bem inferior ao prazo médio de uma outorga de radiodifusão, é um prazo bem factível. Tá vendo? Seria bom colocar retorno aqui, que os dois... Tá bom? Gerry, está havendo um conflito aqui Não, está havendo um conflito, sim. A gente precisa entender que foram protocolados nos últimos 15 anos, 20.000 processos de rádios comunitárias. Desses 20.000 processos, o Ministério diz que tem apenas 1.500 a 2.000 processos. Na realidade, precisa se fazer um processo e uma discussão muito séria de se rever o arquivamento desses 20.000 processos, precisa se rever as concessões que foram dadas
segmentos religiosos, ou seja, tendo Deus como patrocinador e o diabo como avalista, né? Precisa se rever as perseguições políticas que se teve durante um longo período no Ministério das Comunicações. A gente entende que houve alguns avanços no Plano Nacional de Outorgas. Esclarece um pouquinho mais essas perseguições políticas. Olha, por exemplo, tem algumas emissoras comunitárias, por exemplo, que foram arquivadas, né, porque o Ministério das Comunicações reprimiu, arquivou esses processos, porque essas emissoras funcionaram sem outorga e foram fechadas pela Anatel. E, na realidade, a responsabilidade dessas emissoras estarem sem outorgas é do próprio Ministério das Comunicações, que, num prazo razoável, não garantiu. E elas ficaram inabilitadas? Elas ficaram inabilitadas porque um parecer de um promotor, não sabemos de onde, né, entendeu que essas rádios estavam agindo irregularmente. Agora, por um outro lado, o Ministério Público ainda não avaliou, no processo anterior, aquilo que a gente chama de pleitos, né, que são as interferências políticos partidárias, inclusive da base de sustentação do governo, nos pleitos de outorga. Se os telespectadores digitarem no Google e digitarem Michel Temer Rádio Comunitária, você vai ver uma situação na cidade de Rafah, onde o processo estava parado durante muito tempo, né, e de repente uma conversa do Michel Temer com o ex-ministro Hélio Costa, na época, através de uma troca de bilhete. De manhã o processo estava parado, quando chegou às 6 horas da tarde já tinha saído a portaria de publicação. É preciso entender que é necessário ter um manual de procedimento de análise, e isso inclusive foi pauta de 2 grupos de trabalho que nós participamos, inclusive enquanto sociedade civil, para que se tenha um manual de procedimento de análise para se evitar que um processo fique acima de outro, ele se privilegie a partir de relações, né, pouco republicanas e antiéticas, inclusive. Bom, o jornalista Marcelo Zanini tem uma pergunta de um telespectador. Lembrando que o programa é ao vivo e você ainda pode participar pelo site brasilianas.org. Marcelo. Nassif, o José Arlindo Salgado de Souza, ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais, ele pergunta: a concessão de frequências no espectro digital não poderia liberar um pouco mais as emissoras comunitárias? Quem é que pode? Eu acho que agora voltamos ao Otávio. Você entendeu a pergunta, não? Nassif, sim, entendi a pergunta. Na verdade, só para não confundir muito o telespectador, né, o que está se fazendo agora são consignações para a televisão digital, né? A faixa de televisão digital ela é contígua, né? A faixa da televisão analógica, ela começa logo depois que termina a faixa da televisão analógica, e de fato estamos migrando de um sistema de televisão analógica para um sistema de televisão digital. Existe uma discussão no momento sobre a possibilidade de alocação de outras frequências quando se liberarem as frequências de televisão analógica, né? E aí sim, vai existir existindo essa nova alocação, existiria a possibilidade para mais outorgas do serviço de radiodifusão sonora, seja ele comunitário, seja ele educativo, seja ele o que a gente convencionou chamar de radiodifusão comercial, né? Agora, o que está acontecendo nesse momento exato é a outorga ou a consignação da televisão digital, a migração da televisão analógica para a televisão digital e não do rádio. Tá. Delegado. Eu queria fazer uma observação, que é o seguinte, eu estou falando de televisão digital e eu vou falar de rádio digital, certo? A gente percebe que, nesse exato momento, existe uma discussão, não é bem a minha área discutir rádio digital, mas eu sei, eu tenho convivido, que eu tenho percebido o seguinte, que existe a mesma questão que existe com relação, no momento, nas frequências, da forma como ela está estabelecida, ela já está resvalando para a questão do rádio digital, em que se está dando preferência ao modelo americano, que ele é mais caro e só atende às grandes emissoras, ao invés de aceitar o outro, mais popular, e que realmente possa se fazer um processo de democratização dos meios de comunicação. Então, a questão política permanece. A questão política permanece, porque a essência da questão o que é? Democratização dos meios de comunicação e não a marginalização e consequente criminalização. Você está criando uma barreira de entrada tecnológica. Então, aí a criminalização ela é fabricada.
É uma crise de criminalização fabricada, não é um problema desse governo, é um problema que vem de trás, é uma pressão que outros governos vêm sofrendo, já sofreram, não só necessariamente a questão digital, mas vem de outros governos. O Sarney distribuiu, na sua saída do governo, distribuiu 1028, o Fernando Henrique distribuiu outras tantas quando foi embora e prorrogou a concessão de mais outras tantas na sua saída. Então, assim, isso virou moeda política. Então, a criminalização, ela é uma maldade patrocinada pelas grandes emissoras. Assim, a questão é política, não de lei. O falecido Sérgio Mota, um dos sonhos dele era chegar nesse caso, disciplinar as concessões, mas acabou morrendo antes. Então é o seguinte, a digitalização, no modelo que os comunitaristas defendem, sim, esse sim propicia. É a resposta para o telespectador. Esse modelo, que é o modelo que eles defendem, não o modelo americano, HD, então, esse outro modelo, sim, atende, mas existe uma pressão muito grande para que se ceda a pressão, para que vença o modelo americano. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos em seguida. Até já. Ela está criando um novo partido político para disputar as eleições de 2014. A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, é a convidada do Roda Viva. Hoje, ao vivo, às 10 da noite.